Bom, sejam bem-vindos a essa aula. Eu me chamo Guilherme e faço parte do grupo PET Física, certo? A aula de hoje tem como temática a cinemática, certo? Bom, a cinemática, ela é um objeto, uma área de estudo da física que estuda o movimento, certo? Só que sem considerar o que causou ele. Tudo bem? A gente vai abordar aqui alguns conceitos iniciais, mas tudo sem se preocupar com o que causou esse movimento, em como um corpo começou a se mover, em como um corpo deixou de se mover, certo? Tudo que vai importar para a gente é a análise desse movimento, tudo bem? Bom, para isso, a gente vai introduzir agora alguns conceitos iniciais, tudo bem? O primeiro conceito, os dois primeiros conceitos que a gente tem que introduzir para a gente poder começar a estudar o movimento em si são ponto material e corpo extenso. Tá, mas o que significa ponto material e corpo extenso? Bom, se a gente está analisando o movimento de algum corpo, certo? E as dimensões desse corpo não interferem no meu problema, ou seja, elas são insignificantes, eu posso dizer que esse corpo é um ponto material, certo? Por quê? Um exemplo disso. Se eu pego uma formiga, coloco ela numa sala gigante, e eu quero analisar ela se movendo de um ponto ao outro da sala, vocês concordam comigo que o fato dela ser muito pequena, eu posso tratar ela como um ponto, e ao analisar esse movimento, as dimensões dela não vão interferir no meu movimento? Por isso que a gente chama de ponto material, certo? Quando essas dimensões não interferem no estudo do determinado fenômeno, certo? Agora, se ao invés de uma formiga eu pegar um elefante e colocar esse elefante dentro da sala e tentar é, ver o movimento que ele faz de um ponto até o outro da sala, eu tenho que levar em consideração o fato dele ser grande, certo? Por quê? Porque a cabeça dele não vai chegar aonde a traseira dele está, certo? Ou seja, esse elefante está se movimentando dentro da sala, certo? Indo de um ponto A a um ponto B. Concorda comigo que a cabeça dele, quando chegar no ponto B, a traseira dele não vai ter chegado no ponto B? Ou seja, ele é muito grande para essa sala, certo? Então, quando eu for determinar as equações, ou quando eu for tentar calcular alguma variável desse movimento dele, eu tenho que levar em consideração o fato dele ser grande, certo? Então, por isso que aqui a gente chama de corpo extenso, certo? Quando a gente leva em consideração as dimensões do objeto que a gente está estudando. Tudo bem? Outros dois conceitos que a gente tem que estudar são os conceitos de referencial e posição, certo? Quando a gente estuda um movimento, a gente primeiro tem que definir de onde a gente está enxergando esse movimento. Ou seja, a gente precisa adotar um referencial, dizer de onde que eu estou analisando esse movimento. O referencial mais simples que a gente pode é, conhecer é o sistema de coordenadas cartesianas, x e y, certo? Onde aqui o encontro deles equivale à origem desse sistema, seja o ponto zero. Então, se eu vou analisar o movimento de uma bolinha, está aqui. Esse movimento nesse sentido aqui. Todo o meu cálculo, toda a minha análise vai ser feita a partir desse referencial aqui. É como se eu estivesse aqui analisando aquela bolinha se movimentando, tá certo? Então, a adoção de um referencial é importante. Por quê? Porque dependendo do referencial que eu escolho, a observação será diferente, certo? Diferentes referenciais me dão diferentes resultados. Tudo bem? Bom, se eu tenho um referencial, eu posso definir também a posição com que esse corpo se encontra, certo? Como assim? Bom, vocês já devem ter notado que na estrada a gente tem diversos marcos quilométricos, certo? Quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30. Isso não significa que aquele corpo, desde o momento que saiu de casa, ele andou 10 quilômetros, 20 quilômetros. Não. Aquilo ali é um referencial. Em um certo ponto da estrada tem o marco zero, certo? E a partir desse marco zero, a gente começa a contar 10, 20, 30 quilômetros. Mas a partir daquele referencial. Assim como no sistema de coordenadas cartesianas.
Então, a posição vai ser exatamente esse valor. Eu estou a 10 km do meu referencial. Eu estou a 20 km do meu referencial. Ou, se a gente usar o sistema de coordenadas cartesianas, de novo aqui, x e y, e aqui eu tenho que no eixo x essa setinha aqui vale 20, eu estou a 20, se eu vou utilizar a unidade de medidas metros, né? Eu estou a 20 metros do meu referencial, ou seja, aqui, do zero, né? Eu estou a 20 metros em relação ao meu referencial, certo? Então, a posição é onde o evento está acontecendo de acordo com o referencial que a gente adotou. Tudo bem? E isso é muito importante. Porque, como eu disse, em diferentes referenciais eu vou ter diferentes posições. Se eu digo que o meu referencial agora é ao longo do eixo X, só que ele é aqui, nessa posição aqui. Aqui vai ser um referencial. Aqui você pode perceber que não será mais 20 centímetros, certo? Porque essa distância aqui é maior do que essa. Aqui era 20, aqui não vai ser mais 20. Provavelmente o dobro, talvez, da distância. 40, enfim. Como a gente está observando, a percepção vai acabar mudando, certo? Então, voltando novamente àquela ideia, adotar um referencial é muito importante para a gente analisar o movimento. Tudo bem? Bom, aqui como o exemplo lá do marco quilométrico, onde eu tinha que onde eu tinha um marco aqui, o quilômetro 90, certo? Onde o ônibus está se localizando em relação ao referencial da estrada. Tudo bem? Então, esse marco quilômetro aqui, 90 km, é a posição dele em relação àquele referencial. Tudo bem? Bom, outros dois conceitos que a gente tem que conversar é o de repouso e movimento. E por isso que a gente também conversou sobre referencial ainda há pouco. Por quê? Quando eu for falar de repouso e movimento, eu só posso falar desses dois conceitos se eu souber o que é referencial. Por quê? Se eu tenho um referencial, de novo, x e y. Um corpo vai estar em repouso quando a posição nesse referencial não mudar, certo? Eu digo que esse corpo aqui está no marco quilométrico 20. Eu tenho uma bolinha aqui. Ele não está se movendo, ele está nesse referencial. Ou seja, ele está nessa posição e não sai dela, certo? Então, em relação ao meu referencial, esse corpo está em repouso, certo? Só que agora eu tenho lá o meu referencial novamente, x e y, e antes que o corpo estava no marco 20, né? Porém, ele começou a se mover e foi até o marco 40. Ele se moveu em relação ao meu referencial. Antes, ele só estava parado no marco 20, 20 metros, 20 quilômetros. Enfim, ele só estava na posição 20. Só que a partir do momento em que ele muda de posição, ele troca de posição em relação ao meu referencial, esse corpo agora está em movimento, certo? Ele se movimentou de um ponto ao outro. Então, dizer que um corpo está em movimento significa dizer que ele se movimentou em relação ao referencial durante um percurso de tempo, certo? Ele se moveu, houve uma variação da sua posição ali naquele determinado instante de tempo, certo? Ó, um exemplo disso, só um instante. Um exemplo disso é o ônibus. Se eu tenho um observador, que está na parada de ônibus, observando o ônibus passar, o ônibus vai estar, se o observador for o referencial, o ônibus vai estar em movimento, porque de acordo com o observador, a posição do ônibus está mudando no decorrer do tempo, certo? Agora, se o referencial for o ônibus, as pessoas que estão dentro do ônibus não estão vendo o ônibus se mover, certo? Eles veem o pessoal que está na rua se mover, mas todo mundo que está ali dentro, para eles, não está se movendo, certo? Então, dentro do ônibus, todos que estão dentro do ônibus estão em repouso, certo? Então, é por isso que é preciso nós analisarmos o referencial para a gente poder definir se o corpo está em repouso ou em movimento. Tudo certo? Bom,
É aqui então, entendendo esses conceitos, que a gente começa a tratar de dois dos principais conceitos da cinemática, certo? Que é deslocamento vetorial e velocidade vetorial, certo? O deslocamento vetorial, como o próprio nome já diz, é um vetor, certo? Ou seja, ele possui módulo, direção e sentido, que tem como papel indicar a posição inicial e final de um móvel, ou seja, de um ponto material, enfim. Sendo assim, não dependendo da trajetória escolhida por esse corpo. Ou seja, se eu tenho um corpo que sai do ponto A e vai até o ponto B, percorrendo uma trajetória, ele percorreu todo esse caminho aqui, certo? Só que quando a gente for analisar, o deslocamento vetorial vai ser um vetor que une o ponto inicial, ou seja, a origem, até... Nossa, está muito reto isso daqui. Que sai da origem até o ponto final dele. Vai ser um vetor, que eu vou chamar aqui no caso de AB, certo? Um vetor que liga a origem até a posição final daquele corpo. Tudo bem? Já a velocidade vetorial vai ser é, é o vetor, né, no caso, que representa a... Só um momento. É um vetor que representa a rapidez com que o móvel troca de posição, certo? Lá a gente viu que quando o corpo está se movimentando, significa que ele está mudando sua posição em relação ao referencial, certo? Quando agora eu trato da rapidez com que ele troca essa posição, eu tenho um termo velocidade. Como velocidade é um vetor, eu também posso chamar de velocidade vetorial, certo? Logo, velocidade tem módulo, direção e sentido. Tudo bem? Quando a gente quer calcular o módulo dessa velocidade, referente a esse deslocamento que eu acabei de descobrir, eu digo que a velocidade média desse corpo tem que ser igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, a razão do deslocamento pelo tempo percorrido, certo? Como velocidade média é um vetor, ΔS também é um vetor. Tudo bem? Tá, perceba que eu citei o termo velocidade média, certo? Por favor, não entendam que velocidade média é a média das velocidades durante esse percurso aqui. Não. No movimento, mais para frente a gente vai ver até melhor esse conceito. Mas agora aqui, o que seria essa velocidade média? Bom, vamos imaginar o seguinte. O corpo saiu do ponto A até o ponto B, certo? Só que em cada instante aqui, eu estou marcando o tempo, então aqui eu tenho um t igual a 1, certo? Aqui eu tenho um t igual a 2. Como se eu olhasse o relógio nesses pontos aqui. Eu estou passando por esse ponto que eu vou olhar o relógio. Ver quanto tempo se passou até agora. Aqui eu tenho um tempo 3 até um t4, certo? Nesses instantes de tempo, eu olho para o relógio e olho para o visor do carro e vejo que eu tenho uma velocidade v1. Depois eu vejo que eu tenho uma velocidade v2. Aqui era 3, né? Aqui é 4. E aqui é 5. Então aqui eu tenho um v3, um v4 e um v5, certo? Podem perceber que essas velocidades são totalmente diferentes. Então não necessariamente precisam ser iguais. A velocidade média vai ser a velocidade que esse corpo tem que manter constante para percorrer esse mesmo trajeto no mesmo intervalo de tempo que eu fiz quando essas velocidades estavam variando, certo? Eu tenho que manter a velocidade constante para estar na mesma condição. É isso que a velocidade média quer dizer, certo? Perceba novamente, eu tenho um T1, um T2, um T3, um T4 e um T5. Nesses respectivos instantes de tempo, eu tenho o que eu chamo de a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade em cada instante de tempo, certo? Então aqui eu tenho novamente um T3 e um T4. Ah não, aqui era um T4 e aqui era um T5.
certo? Cadê meu mouse? Sumiu. Que era um T5. Certo? Em cada instante de tempo eu tenho uma velocidade diferente, ou seja, uma velocidade naquele instante. É esse até o termo que a gente usa para velocidade instantânea, certo? Que é a velocidade que marca ali no carro, que marca ali na moto. É a velocidade naquele instante, certo? Se eu levo, no caso, sei lá, 2 horas para percorrer esse percurso, ou seja, de A até B, eu levo 2 horas para chegar a B. Se eu mantiver o módulo da velocidade constante, eu vou terminar esse mesmo percurso em 2 horas, certo? Eu não precisava variar a velocidade aqui, ter velocidades diferentes. Se eu mantivesse ela constante, eu chegaria nesse mesmo intervalo de tempo, 2 horas, 5 horas, 10 horas, enfim. Levaria o mesmo intervalo de tempo. Então, isso que significa velocidade média, certo? Em termos matemáticos, a velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT, ou seja, o módulo da velocidade média. Por que módulo? Porque eu estou tratando de vetor, certo? E eu, como quero só o valor numérico, seria a posição final menos a posição inicial sobre o t inicial menos o t final, certo? Se eu defino um referencial, ou seja, eu saio da posição A e a partir daquele momento eu começo a cronometrar o meu tempo. Então eu posso dizer que o t... Espera, aqui tem um erro. T final menos T inicial, né, no caso. Coloquei T inicial menos T final, certo? Então é T final menos T inicial. Se no ponto A eu comecei a cronometrar o meu movimento, então o meu T inicial ele tem que ser zero, certo? Porque foi no momento que eu comecei a cronometrar o movimento. Tudo bem? Então, essa é a equação, essa é a relação matemática para a gente definir velocidade. Tudo certo? E essa é a relação para definir o deslocamento, certo? Em módulo, no caso, né? Posição final, posição inicial. É isso que o deslocamento me diz. Bom, agora que a gente entendeu esses conceitos, é, na próxima aula a gente vai começar a abordar o principal objeto de estudo da cinemática, certo? Que é o movimento. Então, obrigado por terem assistido. Até a próxima aula.